Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Não menosprezando a cidade, mas é muito difícil imaginar que houvesse uma igreja linda dessa aqui nessa cidade. A igreja é o reflexo do povo que nela congrega. Por isso eu quero parabenizar todos os membros dessa igreja, o pastor dessa igreja, porque Deus é detalhista e gosta das coisas bem feitas. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa cidade pela primeira vez. Me sinto honrado pelo convite. Sinto sobre os meus ombros o peso da responsabilidade de ser o preletor da palavra de Deus. Mas toda vez que alguém me convida para pregar, está me dando a oportunidade de me manter vivo. Porque pregar para mim é muito mais do que um ministério. Pregar para mim é muito mais do que profissão. Pregar para mim é muito mais do que hobby. Pregar para mim é uma questão de existência. Eu nasci para isso. E no dia que eu não tiver mais, eu não tenho mais também motivos para existir. Por isso eu quero agradecer a coragem desta liderança que me chamou para pregar a palavra de Deus, porque afinal de contas eu sou um pastor fora do padrão de pastores. O irmão que foi me buscar no aeroporto disse: pastor, se eu te visse eu nunca ia saber que era você. Eu disse: é assim que eu gosto, porque o Deus que a gente serve não depende dessas mediocridades para ser Deus na nossa vida. Estou satisfeito por encontrar a querida patrimônio do Evangelho no Brasil, pastora Shirley Carvalhares. É uma honra. E eu quero também saudar todos os obreiros do Senhor que aqui estão. Que Deus possa abençoá-los nessa noite. Aqueles que nos acompanham pela internet, seja bem-vindo. Eu espero profundamente que Deus fale com você também nessa noite. Aqueles que estão no telão, e daqui eu vejo pelas janelas, e quando cheguei, fiz questão de vir andando para me ver, e há uma multidão de pessoas lá fora. Quem está aqui dentro, eu nem imagino o tanto de gente que tem lá fora. Quer ver, ó? Só quem está aí fora aí, ó, dá um glória a Deus bem forte para quem está aqui dentro ouvir. Mas o Deus que está aqui dentro também está lá fora. Aliás, diga-se de passagem, Deus é alguém que não depende de lugar para se manifestar. Ele vai estar onde você estiver. Glória a Deus. Aleluia. E sinceramente eu venho assim desarmado para o que falar. Não me detenho e não me prendo a nada, porque eu preciso chegar no ambiente e sentir um sinal de Deus para que eu possa ministrar. E eu estava reparando quando a pastora missionária Shirley estava cantando a música sobre Davi. E ali o Espírito Santo me deu a direção para que eu falasse nessa noite sobre Davi. O texto que quero me apegar, senhoras e senhores, nesta noite, é o texto que está inserido no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Apenas o verso de número 5 será o bastante para nos embasarmos nesta noite. Me acompanha também nessa noite pastor Fábio Radassan, que é um assessor que trabalha comigo, que está ali. Levanta a mão, Fábio. Aí, ali está ele naquele canto. Deus abençoe, companheiro, em nome de Jesus. Salmo de número 51, verso 5.
Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Quem veio bater papo, diga aleluia. Muita gente. Mas sinceridade é uma coisa boa, viu, irmãos? O que Deus não gosta é de falta de atenção. Há 3.000 anos está escrito da mesma maneira: em pecado fui gerado, e em iniquidade concebeu-me a minha mãe. Olhos fechados, vamos orar. Baruch veti Adonai Hamevohav Leolan Vayen Baruch Shen Kavol Malchuto Leolan Vayen. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nessa noite de forma clara, concisa, poderosa e objetiva. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Então exorta, ensina e edifica, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saímos daqui melhores, diferentes. Por isso abrimos o nosso coração e nos rendemos à tua palavra. Assim oramos crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Davi foi um grande conquistador da história bíblica. Talvez o maior político, o maior monarca do Estado judeu antigo e moderno. Reverenciado por todos, inclusive aqueles que professam outras religiões. Quando falamos de Davi, falamos de um personagem que transcende as páginas da Bíblia Sagrada. Quando falamos de Davi, falamos de alguém inspirador. Quando falamos de Davi, estamos falando de alguém que rompeu as caixinhas de sapato da religiosidade e os arames farpados dos conceitos e preconceitos. Davi é alguém além, mais diferenciado, com uma unção tão poderosa que Deus não pôde derramar de uma vez só, senão seria massacrado pelo peso dela. Então Deus divide em 3 partes. Davi é alguém que viveu a sua vida inteira, todo dia recebendo de Deus bênção, mas ainda assim as bênçãos e promessas eram tantas que Deus teve que pagar o restante no filho, de tão grande que era a aliança. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Mas Davi não é só famoso e conhecido como um rei, como um monarca, como um estadista. Davi é muito mais conhecido no mundo inteiro como salmista. E equivocadamente muitos acham e acreditam que ele é autor de todos os salmos que estão inseridos na Bíblia, que não é a verdade. Por sua vez, Davi é o salmista mais famoso, mais conceituado, o melhor compositor de todos os tempos. E de tantas composições, expressões poéticas de angústia, de amargura, de alegria, de bênção, de vitória e de derrota, eu gostaria de destacar 2 salmos de Davi, que se destacam de todos os outros. O salmo de Davi mais conhecido em toda a história, não é só o salmo mais conhecido, mas é também o texto sagrado mais conhecido do mundo. O Salmo de número 23 foi escrito por Davi, o rei Davi, quando estava no ápice da sua vida, quando ele estava no topo da pirâmide, quando não tinha mais espaço para crescer, quando não tinha mais espaço para ir além, quando Davi atinge o máximo, ele escreve a sua maior obra de arte, o Salmo de número 23, que diz: Adonai roi lo ehsar, abiniot deshi arbitseni, alme menuchot yanachleni, nashi yeshovev yanchen, vemagelet sedech leman shemo lo yichaycha ki ata imadi shiftecha umishantecha. Hemad el chamun echanoi nefanai shulchan neged shorechai, lishatan levasemen hosik kosich havayach.
E há 3.000 anos assim se brada o verso 1: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta. O Salmo 23 é tão conhecido que é o texto sagrado mais traduzido do mundo. O Salmo 23 é mais conhecido do que o nome de Jesus. O Salmo 23 é mais conhecido do que João 3,16. O Salmo 23 é mais conhecido do que Êxodo 20, os 10 mandamentos. Você pode acreditar, olhe para mim, você pode entrar num táxi, o taxista endemoniado, cheio de santo pendurado no retrovisor, falando 50 palavras, 49,5 palavrão. Mas você pode olhar no painel que vai ter um adesivo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entra na casa de um idólatra, de um pagão, e procura, que você vai achar, ainda que amarelado, um quadro do Salmo 23. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele estava sendo ungido para ser rei do Estado judeu unido. Era o ápice da sua carreira. O segundo salmo do grande rei mais conhecido é justamente o Salmo de número 51. Se o 23 é escrito no ápice, o 51 em contrapartida é escrito no mais profundo abismo da sua vida. Sem movimento, por favor. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele é um homem condenado à morte. Quando Davi escreve o Salmo de número 51, ele é alguém que havia cometido um crime duplamente qualificado. Era muito mais do que um adúltero. Davi Melech deveria ser condenado também por ser um homicida. E o crime de homicídio de Davi é aquele crime qualificado, aquele que teve a intenção de matar, planejado, minuciosamente. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele deve morrer. E ele ainda é um homem condenado até o 4º versículo. Mas quando chega o 5º versículo do Salmo 51, a história de Davi muda. Por que que Davi não morreu? Se Deus não faz acepção de pessoas. Eu louvo a Deus se você é doutor, se você é intelectual, se você é grande, se é pequeno, se você é pobre, se você é rico, mas aqui dentro não existe diferença. Deus não quer saber se é negro, branco, amarelo, vermelho, roxo, azul, alto, baixo, gordo, magro, pequeno, grande. Nada para Deus importa no momento em que você entra na presença dele. A única diferença que existe é quem é adorador, aleluia, e quem não é adorador. Se Deus não faz acepção de pessoas, então por que Davi não morreu? Não morreu por causa do verso 5. O verso 5 é chamado de tchuvá. E talvez você não saiba o que isso quer dizer, mas tchuvá é a maior virtude de um mortal. Tchuvá quer dizer retorno, arrependimento. Ninguém pode ser tão grande para Deus se não tiver a grandeza de retornar para Ele. Aleluia. Davi não morre porque escreveu assim, ó: em pecado fui gerado, e em pecado e de forma abominável concebeu, deu à luz a minha mãe. E aí os intérpretes, os teólogos vão dizer: Davi se refere ao pecado original, o pecado de Adão e Eva, da forma horrível com que todos os mortais são gerados. Eu, porém, vos digo que se Davi estivesse falando do pecado original, que não é novidade para ninguém, Davi estaria morto. O que Davi está dizendo no verso 5 é o maior segredo da sua vida.
O que Davi está falando no verso 5 é a maior vergonha da sua história. Davi não está se referindo ao pecado de todos os mortais, mas está falando da forma com que ele foi gerado. Aleluia. E agora aperta o cinto, porque a mensagem começa em 20 minutos. Quando Davi diz, em pecado fui gerado, em pecado concebeu minha mãe, ele está falando dele. Porque para Deus, aleluia, não tem poder o que você fala dos outros. Para Deus só importa o que você fala de você. Tem gente que fica se apoiando para falar dos outros. Aleluia, para Deus, ó, entra no ouvido e sai no outro. Mas quando você decide falar quem você é, aleluia, para Deus, aí Deus para tudo para dar ouvido ao que você está falando. Não que Deus não saiba quem você é, muito pelo contrário, Ele sabe mais do que você mesmo. Mas quando você fala de você para Deus, Deus quer saber se você sabe quem você é. Aleluia, glória a Deus. Quando Davi escreve que foi gerado em pecado, ele está falando que ele era um bastardo, filho de um relacionamento extraconjugal de Jessé, o seu pai. E antes que qualquer um aqui questione com toda a liberdade o que eu estou falando, por gentileza, me permita provar o que eu estou dizendo. Porque eu nunca falaria uma besteira dessa sem provar. Eu estou lhe dizendo que Davi era um fruto de um relacionamento extraconjugal de Jessé. Baseado em que, pastor Yosef? Primeira prova é uma prova genética. A Bíblia é enfática em dizer que Davi era ruivo. Se os irmãos de Davi também fossem ruivos, a Bíblia não ia perder tempo para dizer que Davi era ruivo, porque a Bíblia não é tola. Quando a Bíblia diz que Davi era ruivo, vamos interpretar o texto que diz que Davi era geneticamente diferente dos seus irmãos. Dá-se a entender então que o pai de Davi é o mesmo pai dos irmãos, mas a mãe não. Existem 3 genealogias de Davi na Bíblia. Uma delas deixa um rastro para o apoio do que eu estou dizendo. Em uma das genealogias, aparece nos seus antepassados o nome de 2 pessoas, profundamente vinculadas a um povo que não existe mais, mas que na época de Davi existia, um povo vizinho, os Moabitas. Aparece o nome de Ruth e o nome de Boaz. Para quem não sabe, judeu é quem é filho de mãe judia. Se o pai é judeu e a mãe não, o filho não é judeu. É por isso que existem 2 genealogias de Jesus. Uma vem por José, é a genealogia profética, mas José não é o pai biológico de Jesus. Mas para provar que ele era da tribo de Judá. Aleluia. E a outra era que Jesus era judeu, porque a sua mãe Miriam, Maria é Miriam, era uma judia. Redobre sua atenção. A prova não é só genética, é também cultural. Por quê? Porque os bastardos eram discriminados dos legítimos. Os bastardos não poderiam se assentar à mesa com a família. A família entrava na cozinha, comia todo mundo em comunhão, depois que comia, saía, e o bastardo comia sozinho. Ele não poderia ter uma cadeira para ele, para não se sentir membro do clã, membro da família. A segunda prova é cultural ainda. Davi deixa 2 pistas de que ele é bastardo, quando ele compõe poeticamente um salmo que diz: e Deus me tirou de trás das malhadas. Primeira qualificação de um bastardo. Por quê?
Porque os filhos legítimos não cuidavam de animais. O trabalho é sujo, tem que ficar no chiqueiro. Quem diz isso? Olhe para mim, quem diz isso é Jesus, contando a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta e diz: pai, não sou digno de ser chamado de teu filho, então deixa eu cuidar dos animais. Quem cuidava dos animais eram ou escravos, ou filhos bastardos. Quem está me ouvindo, diga amém. E Davi diz: Deus me tirou de trás das malhadas. Segunda característica dos bastardos é que quando a família comia, ele entrava depois, comia o que restava e juntava o lixo da cozinha. Ele era o faxineiro da casa. Lixo na Bíblia é chamado de monturo. Então, em outra expressão poética, o menino escreve dizendo: e Deus me arrancou do monturo e me fez assentar entre os príncipes da terra. Quando eu digo isso, não estou aqui desmerecendo ele, muito pelo contrário, estou aqui lhe dizendo o que Deus é capaz de fazer quando Ele decide abençoar a vida de alguém. Os filhos ilegítimos, veja só, como a mãe de Davi não é uma judia e não era casada, então o livro do Deuteronômio Levítico desqualifica o crime. Ele deixa de ser um adultério e passa a ser uma fornicação. A pena capital é tronco na praça pública, pelourinho, e 39 chibatadas. Se o filho da transgressão for uma menina, a vergonha fica com a mãe. Se for um menino, a vergonha vem sobre o pai. É assim que diz a lei de Deus. Apanhando no tronco, Jessé deve chorar para Deus e dizer: Deus, que nasça uma menina, eu não posso ser envergonhado. Vai ser uma tragédia para mim se nascer um menino. Mas nasceu um menino. E Davi passou a ser a tragédia de Jessé. Mas levante uma mão para receber o que eu vou lhe dizer. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus é especialista em transformar tragédias em grandes bênçãos e em grandes vitórias. Onde estão os irmãos que acreditam no que eu estou pregando aqui nessa noite e pode abrir a boca para dar um grito de glória? Sabe por quê? Porque se não fosse a tragédia de Jessé, que se chama Davi, nunca ninguém ia saber quem era Jessé. Esse era o zero à esquerda. Quando o menino nasce ruivozinho, diferente de todo mundo, imagina. É entregue, então ele é levado para o fundo da casa, não pode morar na casa. E vai ser treinado para cuidar dos bichos, limpar o chiqueiro e juntar o lixo da casa. É muita vergonha. Não pode ter as sandálias da dinastia, da historicidade da família. Só os legítimos. Aleluia. Agora prepare-se para o que você vai ouvir. Davi tinha 2 sonhos. O primeiro sonho de Davi era um sonho de consumo. Quem aqui tem sonho de consumo? Levante a mão. Tem gente que é tão hipócrita que não levanta a mão. Já virou anjo. Eu vou levantar as duas logo para dizer o quanto que eu tenho. Porque para muita gente, isso é pecado. Para mim não é não, viu? Se não quiser pode mandar que eu aceito. Sabe qual era o sonho de consumo de Davi? Olhe para mim. O sonho de consumo de Davi era comer queijo. Parece simples, mas há 3.000 anos atrás só podia comer queijo quem era filho legítimo. Quando o queijo chegava na mesa, redobre sua atenção, preste atenção. Quando o queijo chegava na mesa, os irmãos comiam todo o queijo.
Só que se eles não dessem conta de comer tudo e sobrasse, eles não poderiam deixar queijo para quando o menino vier, não se sentir membro da família. Então eles pegavam o queijo, esmigalhavam e davam para os animais, para Davi não se sentir membro da família. Esse era o sonho que ele tinha, comer queijo. Mas veja só, Deus usa os nossos sonhos de consumo para nos aproximar dos sonhos dele. Quer ver? Todo dia, Jessé ia na porta do fundo da casa, virava de costas. Por que virava de costas? Porque o bastardo não pode ter a alegria de olhar nos olhos do pai. O bastardo tinha que chegar de cabeça baixa, era mais do que um escravo, por causa da vergonha e da humilhação. O pai vinha na porta dos fundos, eu estou explicando o Salmo 51, verso 5. O pai ia nas portas do fundo e gritava assim: Davi! O menino franzino, cheio de sarda, cabelo vermelho, sujo de pele de animal, vinha correndo na porta se tremendo e dizia: sim, senhor. Aí o pai gritava: pega esse cesto de queijo e vai levar para os seus irmãos que estão no campo de batalha. O menino franzinho juntava o cesto de queijo nas costas e partia descalço pelo território árido e semiárido da Palestina. Eu estive lá. E da casa de Jessé em Belém até o campo de batalha era 1,7 milhas, quase 5 quilômetros. Descalço, o menino corria, com o cesto de queijo nas costas, levando para os irmãos. Ele estava levando o seu maior sonho de consumo. Não tinha ninguém naquele caminho com a bandeirinha dizendo: vai Davi, força Davi. Não tinha ninguém com a trombeta. Não tinha ninguém dando uma força para ele dizendo: estou orando por você Davi, nós acreditamos em você. Ninguém. Naquele deserto só se ouvia uma voz que não se ouve com o ouvido. Era alguém covarde que esperava Davi todo dia nas esquinas daquele deserto. Quando ele cansava para tomar um fôlego, que ele botava o queijo no chão, alguém muito covarde que se aproveita dos nossos pontos fracos deveria aparecer para Davi e dizer: Davi, tudo que você quer é mais perto do que nunca. E se tu pega um queijo desse daí, ninguém vai perceber. Davi, essa é a hora de você se vingar dos seus irmãos. Eles te humilham todo dia. Por que você não se vinga agora, hein? Por que você não cospe nesses queijos? Por que você não come eles? Mas eu sabia o que eu vou lhe dizer: quem se vinga é fraco. Forte é aquele que tem a oportunidade de se vingar, mas não se vinga. Esse é que é forte. Davi nunca roubou um queijo daquele, porque senão Deus não teria escolhido. Davi nunca se vingou dos irmãos, senão Deus não o teria escolhido. Aleluia. Era sozinho no deserto. Está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Ouça bem, ser crente agora aqui dentro é a coisa mais fácil do mundo. Mas a pergunta é: quem é você quando ninguém está te vendo? Será que você tem essa mesma espiritualidade? Será que você é a mesma pessoa quando não tem ninguém por perto? E a mesma voz vem e diz: não tem ninguém vendo. Eu vou lhe explicar uma coisa: tudo que a gente faz e os homens veem, Deus não enxerga. Porque para Deus só vale aquilo que você faz e ninguém vê. Por isso ele diz: se você quer dar uma oferta, que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. E se quiser de Deus, aleluia, socorro e resposta imediata. Não ora no meio do povo não. Entra no teu quarto em secreto e clama ao Senhor teu Deus. Porque Deus enxerga no avesso. Isso quer dizer, tudo que você faz e os homens veem, já recebeu o seu galardão. Mas para Deus,
Se você faz algo e ninguém te aplaude, ninguém te vê, é o que está entrando na sua conta celestial. Por isso, os irmãos que trabalharam aqui, para organizar essas cadeiras, limpar esse púlpito, arrumar tudo isso aqui, e ninguém aplaudiu, eu quero lhe dizer, se estiver fazendo para homem, pode esperar aplauso, mas se estiver fazendo para Deus, é melhor ficar quietinho, porque o seu galardão, ele vem do céu, ele vem do Senhor. Cada vez que Davi ia e voltava naquele deserto, ia e voltava, ele não sabia que também Deus o estava vendo. Olhe para mim, carregando queijo, anos carregando queijo, pastora Shirley, aqui aquele negócio pesado nas costas, e ele não sabia que aquele cesto de queijo era Deus treinando ele, porque um dia Deus ia tirar o cesto de queijo, ia colocar a capa real da monarquia de Israel sobre os seus ombros. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando ou não? Então recebe o que eu vou dizer. Ninguém carrega queijo a vida inteira. Ninguém vai passar a vida inteira carregando queijo. Um dia Deus tira o cesto de queijo e bota a capa pesada da autoridade. O problema é, senhoras e senhores, que as pessoas querem a capa, mas não querem carregar queijo. A capa todo mundo quer, mas carregar queijo ninguém quer. Vê a pastora Shirley cantando aqui, todo mundo canta bonito e acha que mole. Mole? É quantos anos que carregou queijo e ninguém viu? É quantas lágrimas que chorou e ninguém aplaudiu? Com Deus não existe sucesso fácil. Se está esperando um sucesso fácil, deve ser outro evangelho. O de Kardec pode ser, mas esse daqui não. Davi carregava queijo para lá e para cá, para lá e para cá, anos carregando queijo, era fiel, não tocou nenhuma vez. Quem quer que eu pare, diga amém. Está endemoniado. Ela enganou, pastor. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria. Olhe para mim. Olhe para mim. Naquelas idas e vindas, o santo, bendito, clemente, misericordioso e poderoso, o soberano que está aqui nessa noite, passava os olhos sobre o menino que corria sozinho no deserto. Eu estou dizendo que Deus usava aquele queijo, que é o sonho de consumo dele, para aproximar ele do sonho de Deus. Sabe por quê? Porque ele ia lá no campo de batalha só para levar queijo. E quando ele largava o queijo lá, os irmãos com vergonha batiam o pé e diziam: vai embora, rapaz, mete o pé, some! E ele do mesmo pé que voltava, já voltava, mas ele ia no arbusto pertinho e ficava ouvindo o relinchar dos cavalos, ficava ouvindo os soldados afiando e amolando as espadas, ele ficava ouvindo os escudeiros treinando com os escudos, e de trás daquela moita ele começava a sonhar os sonhos de Deus. E dizia: quem me dera que um dia eu fosse um soldado de Israel. Tudo que eu queria era ser um guerreiro, um soldado de Israel. Mas quando você sonha um sonho de Deus, a mesma voz do deserto volta a aparecer para lhe dizer: Davi, soldado, nunca você vai ser. Se esqueceu que sua mãe não é judia? Só pode servir o exército quando a mãe é judia. Você não é filho legítimo? Davi, você nunca vai ser um soldado de Israel. E sabe, quer saber de uma coisa? É verdade, Davi nunca foi um soldado de Israel, mas foi general. Eu vou dizer de novo, quer saber? Davi nunca foi soldado de Israel, mas foi presidente da república, foi o rei de Israel. Tem uma mão para receber o que eu vou dizer ou não acredita? Ouça o que eu vou lhe dizer. Tudo o que as pessoas impediram você de ser,
É porque era muito pouco. Aleluia. Porque de ser coisa grande, não tem demônio neste mundo que vai impedir você de ser. Onde estão aqueles que acreditam no que eu estou pregando? Deus não te chamou para ser pouco, Deus te chamou para ser muito. Naquelas indas e vindas, naquele deserto, estou explicando o Salmo 51, verso 5. Naquelas indas e vindas daquele deserto, um dia Deus decidiu, encontrei o que eu precisava. Deus já tinha um rei, então Israel já tinha um rei. Então Deus não precisava de um rei, se Israel já tinha um rei. Chamava Saul, da tribo de Benjamim. Deus não precisava de um rei, e Saul se destacava dentre todos, alto, forte, musculoso, braço, caixa, perna, cara de guerreiro, grandão. Mas Deus não estava à procura de músculo. Deus não estava à procura de tórax. Deus não estava à procura de coxa, de guerreiro. Deus não estava à procura de estatura de guerreiro. O que Deus estava procurando era um coração. E se muitos olharem para você, não vai saber quem você é. Porque você nunca será o que você é por fora. Você sempre será aquilo que você é por dentro. Deus procurava um coração. E naquele dia, quando Deus decidiu que encontrou o que precisava para reinar, que era um coração, Deus ligou para Samuel. Samuel, na escuta. Samuel eram os 3 poderes do país em um: executivo, legislativo e judiciário. Era profeta, sacerdote e juiz. Ninguém mandava mais do que ele. Só que Davi está lá no sul, na tribo de Judá, a maior do estado de 12 tribos. E por sua vez Samuel está lá no outro lado, no norte. E agora Deus passa um telefone, dá um walkie-talkie, um rádio para ele e diz: ei, Samuel, encontrei o que eu precisava. E Samuel deve dizer: que bom, Deus, o que é que o senhor precisa? Deus diz: encontrei um coração. Então tá bom, e aí você vai lá e põe a mão no coração que eu escolhi. Samuel diz: aonde? Deus diz: lá na tribo de Judá. Judá era o Amazonas de Israel daquela época. E Samuel deve dizer: pô, mas é longe, hein? Pô, não tem um lugar mais perto para ir não? É muito longe esse tal de Judá, e grande. Deus diz: anota, tribo de Judá. Anotei, anota agora. É a cidade de Beit Halem, a casa do pão, Belém. E Samuel deve dizer: mas que nome? Como é que eu vou achar isso? Deus disse: quando chegar em Belém, procura a casa de um homem chamado Jessé. Samuel nunca tinha ouvido falar desse nome estranho. Disse: mas que nome brega, Jessé. Deus disse: quando chegar na casa de Jessé, olha a precisão, você pede para ver os filhos, porque o coração que eu preciso está lá. Só Deus pode fazer você encontrar o que você procura há muito tempo. E tem uma mão que levantou para receber. Eu vou dizer de novo: só Deus pode fazer você saber onde está aquilo que você procura há muito tempo e não encontra. Nos próximos dias vai encontrar o que está procurando. Quando Samuel botou o pé para partir, para ir obedecer, Deus gritou dos altos céus e disse: mensageiro, vai assim de mão vazia? Você se esqueceu, Samuel, que eu, o Senhor, nunca tiro um mensageiro de uma terra para levar para outra, para ele chegar de mão vazia? E que toda vez que eu trago o mensageiro de longe, ele sempre vai trazer algo da parte de Deus para aqueles que estão aqui.
Para muita gente, há o equívoco de achar que eu vim passear nessa cidade hoje. Mas não só eu, como todos os pregadores que Deus traz neste altar, pode acreditar que qualquer um deles que chegar aqui nunca vai chegar de mãos vazias. Ele sempre vai trazer algo da parte de Deus para lhe entregar. E Deus disse para o profeta: de mão vazia não. Então o que eu levo? Deus diz: pega um chifre, um shofar, um catan, um pequeno. E ele pegou um chifre. Deus diz: agora enche o chifre de azeite e vai. E vai? Enche o chifre de azeite e vai? Não. Enche o chifre de azeite e vem. Isso quer dizer que Deus já estava lá esperando Samuel chegar. O chifre, redobre sua atenção, e o azeite. Preste atenção no que eu vou dizer agora, que você não vai ouvir em nenhuma prateleira teológica, em nenhum lugar. Chifre na Bíblia quer dizer força. Força é uma coisa, poder é outra coisa. Chifre é força. E o azeite que é colocado dentro é unção. O que é unção? Unção não é dom. Porque dom Deus dá para quem também não é salvo. Muitos vão chegar e dizer: em teu nome expulsamos o demônio. Dom. Curamos o enfermo. Dom. Falamos de outra língua. Dom. Mas Jesus vai dizer: cheio de dom, não vos conheço. Unção não. Unção Deus só dá para quem tem a marca da promessa. Unção não se estuda em Oxford, em Harvard, na USP, na UFRJ. Unção não se encontra em nenhuma prateleira de supermercado e nenhuma banca de jornal. Unção é algo que não existe à disposição no mundo de baixo. Unção só existe em cima. E quando vem para baixo é porque o dono da unção escolheu para dar. Aleluia! Redobre sua atenção. O que é unção? Unção é uma capacidade extraordinária que serve para três coisas. Primeiro, para fazer você ser o que nunca seria. Segundo, para fazer você ter o que nunca teria. Terceiro, para fazer você chegar onde nunca chegaria. É forte o que eu estou dizendo, né? Então ouça, Deus diz assim: enche o chifre de unção, de capacidade. E que capacidade é? Força. Força. Por que força? Força porque ele sabia que o menino que ia receber a capacidade era bom de mira, mas o braço era muito franzino, pequeno. E como é que Deus ia soprar o nome daquele menino? Sem internet, sem microfone, sem púlpito, sem rádio, sem televisão. Deus precisava de uma só vez soprar o nome do menino desconhecido. Como é que Deus ia fazer isso? Claro, colocando Golias na vida dele. Eu acho que os irmãos não estão entendendo. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Todo problema chamado Golias, quando aparece na sua vida, você só pode enxergar ele de duas formas. Primeiro, enxergá-lo como o fim da linha. E segundo, enxergá-lo como uma oportunidade de Deus glorificar o nome dele na sua vida. Todo Golias é uma porta que Deus está abrindo para você entrar por ela e glorificar o nome do Senhor na sua vida. Olha lá quem recebe, olha lá, lá fora no telão. Quem é que recebe lá fora no telão? Quem é que recebe agora na internet? Então ele sabia que o menino tinha o braço, tinha a mira, mas faltava algo, a força. Uma mão levantada para quem quer receber. Deus sabe quais são todas as suas capacidades e qualidades, mas tem algo que está lhe faltando. Por isso que ele te trouxe aqui hoje, para completar o serviço e lhe dar aquilo que estava lhe faltando. Onde estão aqueles que recebem o que eu estou dizendo? Aleluia, uma unção poderosa de Deus está vindo sobre esta casa nesta noite, e é só quem acredita que pode receber. Samuel enche o chifre de azeite e
vem. Atravessa as tribos. O país para com medo. Deve ser alguma guerra. É muita movimentação. O mensageiro vem descendo do norte para o sul. Vem descendo para o norte. É muito forte isso. Quando Samuel chega na casa, quando Samuel chega em Belém, procura a cidade de Belém, procura a casa de Jessé. Quando encontra a casa de Jessé, ele vai e bate na porta. Tem alguém me ouvindo aí? Diga amém. Pastor Arli Teodoro, vamos aplaudir ao Senhor por esse servo de Deus. Olhe para mim. Quando ele encontra a casa de Jessé, ele bate. Jessé, 3 da tarde, está assistindo, vale a pena ver de novo. Com as pernas para cima, os filhos trabalhando, o outro cuidando dos bichos lá no fundo do quintal, os serviçais de casa, os garçons. Ele deve gritar para alguém e dizer: vai abrir a porta. Leiteiro não é, açougueiro não é, padeiro não é. Quem será? Vai lá ver. Alguém vai e abre a porta. Quando abre a porta, os 3 poderes na porta batendo: executivo, legislativo e judiciário, com um chifre na mão cheio de azeite. Aleluia! O serviçal que já tinha votado em Samuel várias vezes. Agora volta correndo e diz para Jessé: Jessé, tem alguma coisa acontecendo. Por quê? Não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. Porque é muita areia para o seu caminhãozinho. Eu vou dizer de novo que eu acho que você não entendeu. Algo grande Deus já mandou descer na sua direção. Algo forte Deus já mandou vir na sua direção. Tem alguém entendendo o que eu estou falando ou não? E quando a vitória bater na sua porta, lembra disso. É muita areia para o seu caminhão, mas abraça, porque é sua essa vitória. Jessé percebe que Samuel o convida para entrar e pergunta logo: a missão é de paz? Ele diz: sim, eu vim buscar algo que Deus procura. Veja só, os serviçais de casa já sabem. Um homem com essa graduação, como ele é recebido. Se assa um carneiro inteiro, a parte da coxa do carneiro aqui, é cortada com a lâmina de moer, nunca mais usada. A coxa. Por quê? Porque coxa na Bíblia é honra. Coxa na Bíblia é exaltação. Coxa na Bíblia é pacto inquebrável, é aliança. Veja só, quando Abraão manda ir buscar uma esposa para o seu filho, ele faz Eliezer jurar na coxa. Veja só, quando Saul é ungido rei, em 1 Samuel 9, ele come a coxa do bicho. Veja Jesus glorificado, que não tem nada escrito na testa, nada escrito na mão, nada escrito no peito, mas está escrito na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Alguém poderoso como Samuel deve ser recepcionado com honrarias de estado. Um animal assado por inteiro no meio da mesa. A cabeceira da mesa é dele, para ele se sentar em honra. E então não só dá a parte da coxa para honrá-lo, mas como são 12 tribos na federação, 12 queijos cercam o animal. Banquete feito, e aí eles fazem o banquete e diz: Samuel, por favor, vamos celebrar a sua visita. Ele diz: calma, alto lá, peraí, eu vim aqui com a missão, não vim passear, eu não vim aqui para tirar férias, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir. Onde estão seus filhos?
quero ver todos os seus filhos. Onde estavam os filhos? No campo de batalha. Mas o que Deus procurava estava lá. Então o serviçal de dentro escreve um bilhete para o mensageiro, enrola na mão, vai no fundo. E quem é que está lá no fundo juntando lixo? Monturo, cuidando dos bichos, hein? Como um filho pródigo, como um filho bastardo. Quem é? O mensageiro de pé descalço, que não tem nem a sandália da família. Alguém chega e diz: aqui está uma mensagem para os seus irmãos, corre lá e leva para eles. E o menino, com a mesma fidelidade, que viveu a vida inteira levando o queijo, e já tinha levado o queijo naquele dia, agora segura a mensagem e corre 5 quilômetros no deserto causticante de Eretz Israel. Quando chega lá, entrega para o maioral dos irmãos. O irmão bate o pé e diz: vai embora, bastardo, some daqui. E o menino vai embora, correndo de volta. Ele abre: Samuel em casa, temos que voltar. Vamos voltar, irmãos. Em uma genealogia diz que Davi é o 8º, em outra diz que é o 7º. Aqui diz que é 7º é porque não quer contar ele como filho. Então a genealogia original é a que chama o de 8º. Então 7, com pompa real, de guerreiro, monta nos seus cavalos de guerra e sai. E Davi correndo no deserto, voltando. E eles vêm aqui do lado. Claro, é cultural. Se alguém visse um bastardo, esse deveria ser amaldiçoado. Então os irmãos passam e amaldiçoam Davi. Aê, bastardo! O xingam, o amaldiçoa e ainda cospe na cabeça dele. Bota o cavalo na frente e joga poeira na cara. Os 7 cuspiram na cabeça de Davi, botaram o cavalo na frente e jogaram poeira na cara. E Davi correndo e pensando: será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena ser crente? Eu podia ter me vingado desses meus irmãos, mas não. A partir dali o menino começou a ter 4 características. A primeira, saliva na cabeça. A segunda, poeira na cara. A terceira, lágrima nos olhos. E a quarta, sangue nos pés. Sabe o que é saliva na cabeça? É tudo aquilo que as pessoas falam de você. Tudo aquilo que as pessoas falam de você de forma maldosa, para te amaldiçoar. E sabe quem é que anda nos amaldiçoando? Não são os espíritas, não. São os da casa, os irmãos. O maior inimigo da igreja é ela mesma. Será que eu estou falando alguma besteira? Não? Será que são os católicos macumbeiros que vão para a internet falar mal de cantor e pregador? Não, né, irmão? São os irmãos que montam em cavalos e perdem o seu tempo cuspindo na cabeça dos outros. Os irmãos todos vêm de cavalo, galopando. Chega na frente, chega primeiro. Só que a Bíblia Sagrada diz que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Muita gente já jogou poeira na sua cara e passou na sua frente muitas vezes. E eu não estou jogando palavra por vento, nem estou pregando para as paredes. Eu estou falando com pessoas com as 4 características: saliva na cabeça, lágrima de tristeza nos olhos, poeira na cara de tanto que ficou para trás, e pé sangrando de tanto que insiste em andar com Jesus. Mas eu quero lhe dizer: o Deus dessa noite está aqui para te honrar. Cante col ashkam nehlim. O primeiro chega, o pai diz: manda, ele quer ver os filhos, manda o primeiro entrar. O primeiro vem, musculoso, tora, igual Saul. Quando Samuel olha e diz: é esse. Deus brada do céu e diz: já não lhe disse, eu já não lhe disse que não é de músculo que eu preciso.
estou procurando é um coração, não é um braço. Não é esse não, passa. Não é esse. Tem outro? Tem. 2 não, 3 não, 4 não, 5 não. O menino chega em casa, vai lá pro lixo, enxugar a cabeça, limpar os pés sob lágrimas e poeira. A festa dentro de casa, o som racha as paredes. Celebração. E o bastardo lá no fundo de casa, olhando para as feridas do pé e pensando: até quando, hein? Tem mais algum? Vem o 6º. Tem mais outro? Vem o 7º. E aí ele diz: esses daí são os meus filhos. E aí Samuel deve pensar: eu me equivoquei. Mas o dono do azeite, da unção, brada: pergunta para ele se ele tem mais um filho. Então Samuel chega perto de Jessé e diz: você tem mais algum filho? Jessé sabia que para profeta não se pode mentir. Jessé deve abaixar a cabeça, chutar a terra, o chão e dizer: pois é, eu tenho um aí, mas você sabe, né? Vai falar em código. Eu tenho um aí, mas cuida dos animais. Eu tenho um aí, mas ele não fica aqui em casa, sabe como é que funciona? Aí Samuel, que já conhece a cultura, sabe: bom, se cuida de bicho, é porque é bastarda. Se está no fundo da casa e não está apresentado aqui, não é guerreiro, é porque não é legítimo. Se não é legítimo, então certamente nunca sentou na mesa. Então ele diz: tem? Então a gente não vai sentar na mesa. Antes que ele chegue, o mesmo que passou a vida inteira amaldiçoando o filho, vai na porta, obrigado por uma força maior. Aleluia. Os mesmos que tasquearam nas suas costas, os mesmos que não perdiam a chance de pisar no seu pescoço, os mesmos que era só ter uma oportunidade, arrebentava com você, vão ser os mesmos que por causa de uma força maior vai ter que vir para anunciar a sua vitória. Lá vai Jessé na porta, vira de costa e grita: Davi! O menino pensou rápido: já levei queijo, já levei mensagem, então já sei. Está me chamando para me humilhar na presença de Samuel, dos meus irmãos. Mesmo na expectativa negativa, é obediente. Porque obedecer só quando a gente sabe que vai dar certo é uma coisa. Quem é obediente independente de circunstâncias. Aí, o menino com os pés cheios de sangue, poeira na cara, lágrima nos olhos, saliva na cabeça, se levanta e vem na porta trêmulo, franzino, cheio de sarda, e diz: sim, senhor. Lá do outro lado, o poderoso Samuel olha e o Espírito Santo diz: vai. Vai perto dele. E eu disse: o que eu estou procurando não está fora, está dentro.
E só existe uma forma de você ver alguém por dentro: olhando nos olhos. Porque os olhos é a janela da alma. Você enxerga as pessoas quando olha nos olhos. Você enxerga ela por dentro. Se ela não é sincera, ela não olha no seu olho. Se ela está mentindo, ela não encara você. Mas se ela está falando a verdade, ela olha dentro do olho. O dono da unção diz: vai e vê se os olhos do menino brilham. Samuel chega pertinho do meninote, franzininho, silêncio, ninguém senta na mesa, carneiro cortado. Samuel vem e põe a mão no queixo e levanta a cabeça. Menino todo cuspido, cheio de terra, os pés cheios de sangue, as lágrimas escorrendo, abrindo caminho na poeira. Mas quando ele levanta a cabeça do menino, o menino abre os olhos. Os olhos do menino brilhavam. A saliva não pode ter poder de apagar o brilho dos seus olhos. Nem a poeira. O sangue dos seus pés cansados e inchados, sofridos, não pode apagar o brilho dos seus olhos. Toda a sua jornada pode acontecer tanta coisa, mas nada pode apagar o brilho dos seus olhos. Samuel derrama o óleo, o bálsamo, e quando o óleo vem na cabeça, vai arrancando toda a saliva. Quando o óleo vem na cabeça, vai arrancando aquela poeira toda. As lágrimas vão descendo junto com aquele óleo. E para nos pés feridos, porque só existe uma coisa que fecha a ferida. Não é as cinzas que Jó colocou no buraco, porque cinza é passado e passado não fecha a ferida. O que fecha a ferida é bálsamo. O que fecha a ferida é azeite. O que fecha a ferida é a unção de Deus. Samuel pega o menino, bota ele na cabeceira, corta a coxa do bicho e diz: é teu. E os primeiros a ver que você é rei serão aqueles que te humilharam a vida inteira dentro de casa. Serão aqueles que não deram nada para você a vida inteira. Ungido rei de Israel na presença dos irmãos. Fica aqui contigo. Davi passou a ser o maior referencial de história. A prova de que Deus não precisa de nada que a gente tem, nada do que a gente é para fazer o que Ele quer. Você acha que Deus está dependendo da cor dos seus olhos? Está dependendo de onde você mora? Deus não quer saber de onde você veio. Deus quer saber para onde você vai. Deus não quer saber se há na sua família gente que teve, que não teve, que era, que não era. Nada disso para Ele importa. Mas tem algo em você que pode atrair o Espírito Santo nessa noite. Deixa ele aqui, varão. Deixa ele aqui. Se você quiser ter certeza que existe anjo perto de você, é só você andar com a criança assim. Cuidado, rapaz. Deixa ele, deixa ele. Olha para mim. Se torna o grande rei, se torna o grande estadista. Olhe para mim. Nasceu para ser guerreiro.
forjado para a batalha, treinado para vencer, acostumado com espada, treinado com cesto de queijo. O grande monarca tinha uma missão na terra. O grande monarca tinha a missão de ser um soldado, ou melhor, um rei de guerra. Mas olha para cá, aqui, explicando o versículo 5 de Salmo 51. A Bíblia diz que um dia Davi quis tirar férias da sua missão. A Bíblia diz que um dia Davi disse: quer saber, eu nasci para a guerra, mas estou cansado de lutar. Eu estou precisando ir para Cancún. Eu estou precisando tirar umas férias. Eu estou precisando dar um tempo. Eu não estou pregando para as paredes não, estou falando com pessoas que entraram por essas portas hoje dizendo: oh Deus, o Senhor fala comigo, ou eu vou entregar minha credencial, vou dar um tempo, vou afastar um pouco, vou esperar a poeira baixar, vou esperar o vento acabar, eu vou esperar a luta passar, para depois eu voltar. Eu estou precisando esfriar a cabeça. Então, Senhor, manda eu lhe dizer, eu te chamei para a guerra. E se no dia da sua guerra você se mostrar frouxo, quão pequenas serão suas forças. Deus não tem prazer na alma que retrocede. Olhe para mim, aqui, sem movimento. Então, Davi disse assim: hoje eu não vou para o trabalho, vou ficar em casa. E a nossa vida é semelhante ao palácio de Davi, rodeada de portas. Algumas que devem ser abertas e outras que nunca deveriam ser. Davi abriu uma porta que ele nunca tinha aberto. Era a porta que levava ele para um alpendre que ele nunca deveria ter ido. Sabe de uma coisa? O alpendre é aquilo que te cerca e que vai te dar condição de enxergar o que você nunca deveria enxergar. Se ele está ao seu derredor, você sabe muito bem quem é o alpendre. O alpendre é para te fazer se sentir alto, potente, grande, soberano. Davi disse: hoje eu não vou para a guerra não, mas eu vou dar uma volta no alpendre. E lá do alpendre, mesmo tendo 1000 mulheres, o rei Davi olhou uma que gostou demais. E justamente aqui nunca poderia ser dele. Mandou chamar, e você conhece a história. Possui Betseba. Pergunta: você é mulher de quem? Ela disse: eu sou mulher de um homem que não é judeu, ele é heteu. Quem? Urias. Urias? Não pode ser. Urias é o meu homem de confiança, que leva queijo para os meus soldados lá no deserto. Ou sabem o que eu estou lhe dizendo? Não existe nada novo debaixo do sol. O que muda é a cor do cabelo. O que muda é o endereço. O que muda é a idade. Mas a história é sempre a mesma. A vida é feita de ciclos. E a maioria deles são ciclos viciosos, que se repetem a cada dia. O heteu, então quer dizer que a mãe dele não é judia? Não, eu sei, ele não pode ser soldado, e eu uso ele porque eu gosto tanto dele, porque ele é fiel, né? Urias é aquele que leva o queijo, e de vez em quando também leva a mensagem que eu mando. Chama ele. Chamaram Urias. Ele: Urias, homem de Deus, vai para casa. E Urias disse: eu comer queijo enquanto meus irmãos estão na batalha? Não. Então não quer? Espera aí, vou dar um jeito. Escreve uma cartinha, bota na mão dele. E agora, assim como Davi, Urias corre, segurando uma sentença na mão. O que acontece você sabe, não sabe? Sim ou não? Sim. Posto na frente da guerra e morre. Quando chega a notícia de que ele morreu, Davi disse: estou livre. Mas lembre-se, quando Deus não tem um Samuel, Deus tem um Natã. Ele é o Senhor dos profetas.
Aí Natan chega e diz: Davi, grande rei, posso pregar uma mensagem para você? Davi diz: claro. Um homem tem 100 e agora quis a única do outro. Foi lá e tomou e ainda matou o outro. Me diz uma coisa, o que você achou dessa mensagem? Davi deve ter dito: a irmã Mariquinha tinha que estar aqui para ouvir ela. O maior erro que a gente comete no culto é achar que a mensagem que a gente está ouvindo é para os outros e não é para nós. Quando é pau, a gente diz: a irmã Mariquinha tinha que estar aqui. Irmãos, se a irmã Mariquinha não está, é porque é para você que Deus está falando. Deus não é fofoqueiro para falar de quem não está presente. É com você mesmo que Ele está falando. E o maior erro que a gente comete é quando a mensagem vem e a gente acha que é para os outros. Assim foi Davi. Ah, é? Um homem tem 100 e tem outra? Que legal. O que nós vamos fazer com ele? Ó, a pergunta. Porque toda vez que Deus fala, no final Ele te faz uma pergunta. E a sua resposta vai ser uma sentença para a sua vida. O que a gente faz com esse homem? Aí Davi vai e lasca a sentença. Vamos esquartejar ele, fazer um picadinho. Vamos acabar com a história desse cabra safado. E aí é que está o poder da revelação para quem prega. Porque mensagem sem revelação não é mensagem. Ah, é? Que bom. Este homem é você. A mensagem é o poder de fazer você enxergar o que você não estava enxergando até agora. A revelação na mensagem é o poder de arrancar as escamas grossas das cataratas da religiosidade que te impede de enxergar com os olhos da fé. Sou eu? Então tem que morrer? É, você vai morrer. E ele mete a cara no pó e vai escrever no 51, verso 1, condenado, verso 2, condenado, terceiro, condenado, quarto, condenado. No quinto ele diz: lembrei, em pecado fui gerado, em pecado concebeu minha mãe. Sabe o que isso quer dizer? Que só existe uma coisa que pode nos tirar da morte: o arrependimento. Só o arrependimento, senhoras e senhores, pode nos livrar da morte e da sentença. Porque Deus não mata quem se arrepende. Aleluia. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando ou não? Quando ele diz: em pecado fui gerado, em pecado concebeu minha mamãe, um filme passa na cabeça dele, de onde Deus o tirou. E ouça bem, senhoras e senhores, o que eu vou dizer. Deus tolera muita coisa em nós, menos a ingratidão. Deus não tolera a gente ingrata. Por isso, nosso dever é todo dia se lembrar de onde Deus nos tirou. Um dia desse eu fui pregar numa igreja, o pastor da igreja estava há 11 anos na cadeira de rodas, sofreu um acidente de carro e não andava. Deus levou um pregador lá e ele andou, foi curado. Na hora que levantou da cadeira de roda, o pessoal agarrou a cadeira de roda e disse: essa daqui nós vamos pôr aqui, ó, no púlpito. O outro diz: não, essa cadeira nós vamos doar para não sei quem. Essa cadeira, e ele diz: agarrou a cadeira e diz: ei, mais do que nunca, agora é que eu preciso dessa cadeira. Mas pastor, o senhor precisa dessa cadeira para quê? O senhor está andando. Ele diz: não, eu preciso dela mais agora. Mas se o senhor está andando para quê? Ele disse: eu preciso colocá-la na cabeceira da minha cama, para todo dia de manhã, quando eu colocar os pés no chão, eu olhar para ela e me lembrar de onde Deus me tirou. Por isso, deixa eu lhe dar um conselho: não joga fora a sua cadeira de rodas. Está entendendo? Não queima a sua cadeira de rodas. Ela vai te ser muito mais útil depois do que antes. Feche os seus olhos aí onde você está agora. Tenha grandeza e humildade. Sabe por quê? Porque se você fechar os olhos, um filme vai passar na sua mente. Quando você ouvir essa voz que lhe diz: lembra de onde eu te tirei.
Lembra quem tu eras. Lembra que ninguém acreditou em você. Lembra que foi eu que fui te arrancar daquele cativeiro que tu vivia. Tu se lembra quando você vivia no Egito, preso, acorrentado, humilhado debaixo de chibata? Você clamou pelo santo e o santo não foi. Você clamou pela entidade, a entidade não foi. Ninguém foi lá te libertar. Mas eu, Senhor, com um braço forte fui lá e te livrei. Arrebentei todo o jugo que estava sobre ti. Te lembras da lama em que vivias, daquela roça que tu vivias? Eu, o Senhor, te escolhi dentre os teus irmãos na tua casa. Foi eu mesmo que te escolhi. Veja quem tu eras e veja quem tu és. Eu vou lhe dar um minuto para você. Quantas humilhações intempérias, tanto que lutaram para você parar, algumas guerras que você nunca imaginaria que sobreviveria, mas olha aí, sobreviveu. Foram-se os anéis, mas os dedos ficaram. Eu sou contigo. Eu te escolhi. E o que eu tenho contigo é um mistério nessa terra. Sente a minha graça que te envolve agora. Sente a minha presença, sente a minha alegria. Amante corealam de galstervalam na basta. Vamos, diga alguma coisa, diga alguma coisa. Quantos têm motivos para adorar o Senhor nessa noite? Lá fora no telão, lá na internet agora, nas casas circunvizinhas, as pessoas que estão dentro de casa, que abaixaram a televisão para ouvir o que eu estou dizendo. É com você mesmo que Deus está falando. Você que se ajoelhou aí agora, sozinho, isso, Deus está te olhando e dizendo: eu te escolhi, eu te escolhi. Faz o que está dando vontade de fazer. Só os escolhidos, por favor, se manifestem. Aleluia, aleluia, aleluia. Não pare de adorar, não pare. Feche os seus olhos e comece a adorar. Algo
Algo diferente está acontecendo aqui. É um quebrantamento de Deus. Sinta o seu amor. Lhe dizendo: eu te tirei do monturo. Do monturo em que tu vivias. Você que estava atrás, eu vou te colocar na frente. Não pare de adorar, por favor. Uma força que não dá para explicar de onde vem. Deus está te fortalecendo aqui hoje, lhe dizendo: eu não vou te matar. Eu enviei o mensageiro para lhe dizer: eu não vou lhe matar. Eu enviei o mensageiro para lhe dizer: eu tenho um negócio contigo e é grande. Sente o bálsamo arrancando a saliva da sua cabeça. Sente o bálsamo limpando a poeira do seu rosto. Sente o bálsamo sarando as feridas dos seus pés. Só no teclado, só no teclado, só no teclado. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Começa a falar em línguas estranhas agora. Recebe unção, recebe poder. Recebe, recebe agora. Se eu não tivesse te escolhido, não estarias aqui hoje. Se eu não tivesse te escolhido, não estarias onde estás. Deus está te levantando da sua cadeira de rodas nessa noite. Mas não joga ela fora, não. Guarda ela, para você nunca esquecer de onde Ele te tirou.
Há uma unção de Deus grande lá fora. Pessoas agora estão entrando em contato com a igreja, que estão sendo tocadas por Deus na internet. Aqui, ó. Pessoas aqui na vizinhança estão dentro de casa, ajoelhados agora. Isso é evangelho, irmãos. O evangelho não é uma religião. O evangelho é um estilo de vida. O evangelho não é religião. A religião é a sistematização da fé. Evangelho não. Evangelho é amor. Porque a religião só nos torna seres humanos piores, impiedosos. Quando a gente é religioso, a gente traz as pessoas para frente do púlpito e mata elas. Quando a gente é religioso, a gente discrimina aqueles que caem. Religioso aplaude hoje e pisa no pescoço amanhã. Mas quem é salvo, aleluia. Evangelho é seguir os passos de Jesus, só isso. Não é seguir os passos do Papa, não é seguir os passos de homens, é de Jesus. A gente precisa sair daqui melhor do que quando a gente entrou. Seres humanos melhores. A religião nos impede das pessoas enxergarem quem é o Jesus que a gente tanto prega. Ela formata a nossa vida em um padrão de hipocrisia. Evangelho não. O Evangelho faz as pessoas olhar para você e dizer: está cheio de poeira na cara, mas os olhos estão brilhando. De onde vem essa força? Evangelho é isso que alguém está sentindo aí. Essa alegria que não existe neste mundo. Essa lágrima que não é da carne, é da alma. Evangelho é sair sorrindo daqui, mesmo que continuemos enfermos. Mesmo que os problemas continuem lá fora nos esperando, mas a gente sai sorrindo. Isso é evangelho. Recebe essa palavra no seu coração, meu amigo. Recebe essa palavra no seu coração, minha irmã. Todos que ouviram de bom grado, recebe nas suas mãos aquilo que você veio buscar. Aleluia. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça. Nunca. Dê um abraço em alguém perto de você. Dê um abraço e diga uma palavra de vitória para essa pessoa. Diga uma palavra de vitória. Diga, pode profetizar, pode profetizar. Você que está na internet, você que está lá fora, pode levantar do chão. Aleluia, com a alma lavada. Aleluia, com a alma lavada. Porque Deus está aqui. Deus está aqui. Quem é que pode, aleluia, abrir a boca, dar um grito de júbilo e aplaudir ao Senhor nessa noite? Quem é que tem motivos para isso? Só quem tem motivos para celebrar. Só quem pode celebrar.